Daniel capítulo 6, versículo de número 10. Agradecer ao pastor pelo carinho, agradecer ao pastor Marco, agradecer a vocês pela receptividade, que Deus continue abençoando, honrando e fazendo crescer essa obra cada vez mais, tá bom? É um prazer, pastor, poder colaborar e ver que nós estamos numa nova fase, não é verdade? Deus prospere a obra das mãos de todos vocês. Daniel capítulo 6:10 diz: Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, em seu quarto, no andar de cima, em seu quarto, no andar de cima. As janelas abriram para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia. 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Como era o seu costume. Como era o seu costume. Fiz a repetição didática para você prestar atenção nos 3 pontos destacados. Pode tomar o assento, por gentileza. Repita comigo a importância da oração. Pode ficar melhor, diga a importância da oração. Queridos, preste atenção, porque é muito importante que a gente entenda que Jesus começou o seu ministério orando. Sim ou não? Sim ou não? A Bíblia é clara, específica, límpida em dizer que antes dele começar o ministério, ele se retirou para o deserto. E ali ele orava. Durante 40 dias e 40 noites, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, relata que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, fez um retiro de oração. 40 dias consecutivos, orando e jejuando. Se nós prestarmos atenção, vamos perceber que Marcos, capítulo 1, verso 35, diz que Jesus acordava bem cedo e ia para lugares desertos e ali orava. Se olharmos para Lucas, capítulo 6, verso 12, diz que ele subiu ao monte e naquela noite orou a noite toda. Se prestarmos atenção, vamos perceber que Jesus não passou um só dia sem orar. Ele começa o ministério orando. Ele permanece durante todo o seu ministério orando. E quando ele morre orando. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Só que não para por aí. A Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. E o que é que ele faz? Intercede por nós. Jesus está no céu, orando. Fazendo você refletir sobre isso, eu quero te fazer a seguinte pergunta: como é que podemos passar dias, semanas, meses sem orar? A sensação que eu tenho é de que somos mais fortes do que o próprio Jesus. Sendo ele o Filho de Deus, sendo ele 100% homem, 100% Deus, antes de começar o ministério, ele faz um retiro de oração. Durante o ministério, ele não fica nem um dia sem orar. Quando ele está morrendo, ele morre orando. E quando ele sobe para o céu, sobe para exercer um ministério de oração, de intercessor por nós. Só nessa introdução dá para você entender a importância da oração. É importante que a gente entenda que a oração é a única mola mestra que move o reino espiritual.
Nada mais move o céu. O céu é movido pela oração. Deus trabalha quando oramos. Deus se move quando oramos. O céu se funde à terra quando oramos. Se não oramos, nada acontece. Perceba que Jesus orienta os discípulos a orarem. A oração do Pai Nosso, que é muitas vezes declamada, repetida, rezada, até por evangélicos. Por quê? Porque recitar o Pai Nosso, sem entender o sentido dele, é simplesmente uma reza. Mas entenda o princípio. Em Mateus 6, quando ele manda ou orienta a orar a partir do verso 9, ele deixa algo muito claro entre muitos mistérios nessa oração. Ele diz que quando a gente estiver orando, a gente deve dizer: venha o teu reino. Venha o teu. Eu estou aqui embaixo pedindo o reino que está lá em cima. Por que ele está mandando pedir o reino? Porque ele está ensinando o princípio que é na oração ou pela oração que os dois mundos se conectam. Você está entendendo isso aqui? Se nós não orarmos, o céu não conecta com a terra e a terra não conecta com o céu. Por isso ele está ensinando que na oração nós devemos pedir: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Agora, mesmo que a gente saiba a importância da oração e entenda que é importante orar, por que não oramos? E aí eu usei o texto de Daniel apenas para tematizar a mensagem. Porque aqui, nesse texto, acaba completamente aquela história e aquela desculpa de que eu não tenho tempo para orar. Daniel aqui tem quase 80 anos de idade. Quantos anos? A Bíblia Sagrada diz no capítulo de número 6 que todo o império foi dividido em 120 províncias. Dário separa o império em 120 estados. Em cada estado, em cada província, um governador. Sobre os 120 estados, ele escolhe 3 príncipes, e Daniel é um deles. Daniel, pastor com quase 80 anos, tinha que gerir o império inteiro, 120 províncias. Agora imagina, com quase 80 anos, com um trabalho desse para fazer. Daniel tinha ou não coisa para fazer. Mas mesmo com a idade que tinha, cansado do jeito que ele estava, com 80 anos, não era um homem desse porte como o pastor Marco. Com 80 anos, ele queria era descansar. Mas Deus havia o exaltado e o colocado num posto mais alto do império. E ele não podia se dar ao luxo de descansar, porque todos os governadores de todo o império tinham que prestar contas a ele de tudo que estavam fazendo em seus estados. Mas o texto diz que com a idade avançada e com um trabalho tão dificultoso para a idade, ele orava 3 vezes ao dia. Por que ele, com essa idade e com tanta atribuição, orava 3 vezes ao dia? E você que não tem 80 anos e não administra 120 estados, não ora nenhuma vez por dia. Eu já te explico. Porque você tem atribuição com você. Suas responsabilidades é com você mesmo. Você pensa no trabalho, você pensa na faculdade, você pensa em ganhar dinheiro, você pensa em romper, você pensa tudo que você faz é comprometido com você. Daniel não. Ele não está comprometido só com Dário. Ele não está comprometido só com os estados. Ele não está comprometido com ele. Ele está comprometido primeiro com Deus. Por quê? Antes de ir para o palácio, ele ora, ele levanta e vai trabalhar, mas no meio do expediente, talvez na hora da refeição, ele volta para o quarto para orar.
e depois ele volta para terminar o expediente. E quando acaba o expediente, ele volta para terminar o dia orando. Você fez a conta? Ele entregou 3 tempos para Deus e 2 tempos para o trabalho. Então eu quero explicar, nessa nova fase em que a igreja está, não romperemos se os joelhos não forem jogados ao chão. Aprendam que a oração vai provocar no reino espiritual destravamento. E quando a igreja se unir em oração, nada se tornará impossível para a igreja que ora. Então eu quero te ensinar 3 pontos importantes para resgatar a oração na sua vida. Primeiro, você tem que ter um lugar de oração. O texto diz que ele volta para casa, em cima, ele entra no quarto, lugar de oração. Um lugar que você possa dizer, esse é o meu altar. Esse é o lugar que eu encontro Deus todo dia. Esse é o cantinho que eu sei que eu vou conversar com Ele. Em Mateus 6, Jesus ensina que a gente deve ter um lugar de oração. Ele diz, quando fores orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Só que o problema é que a gente quer a recompensa sem quarto. Ele disse, entra no teu quarto, fecha a porta, ora em secreto. Depois que entra no quarto, fecha a porta e ora, é que vem a recompensa. Só que o povo quer fazer campanha e acha que a recompensa é na campanha. O povo quer ir lá receber oração com a mão do pastor na cabeça e acha que é a mão do pastor que traz a recompensa. Jesus não disse, eu vou orar e vocês vão receber recompensa. Ele vai dizer, fecha a porta, ora, bota o joelho no chão, a boca no pó, chora e Deus te recompensará. Então, entenda, você tem que ter um lugar de oração. Você tem que fazer na sua casa um canto que você possa orar. Deus me ensinou isso quando eu era um garoto. Quando eu tinha 15 anos de idade, Ele falou para mim, você tem que ter um canto, um altar na sua casa. E eu disse para ele, mas eu não posso ter um altar aqui. Meu pai e a minha mãe não deixam eu orar dentro de casa. Deus me salvou dentro de uma família atribulada, endemoninhada, cheio de altares pendurado pela casa. Deus disse, dê seu jeito, mas eu quero um altar. Sabe qual foi o altar que eu achei, pastor? A laje. Eu achei o terraço. Eu disse, aqui ninguém sobe. De madrugada ninguém vem. Eu não tinha teto no terraço. O teto era o céu, as estrelas. E Deus disse, eu quero te encontrar aqui nas madrugadas. E eu subia, esperava minha mãe dormir, meu pai dormir, todo mundo dormir. Eu muitas vezes me cobria no quarto, quando todo mundo dormia. Eu saía de debaixo da coberta e ia para cima da laje. Levava minha Bíblia, levava uma lâmpada e ficava lá em cima lendo a Bíblia, orando, colocando a mão para baixo, dizendo, a minha casa será salva, meu pai será salvo, minha mãe será salva, minha família será salva. Sabe qual foi o resultado? Oh glória, Deus salvou toda a minha parentela. Quantas vezes eu via o sol nascendo e antes dele sair, eu descia, ia para a cama e me cobria, para meu pai e a minha mãe não perceber que eu não tinha dormido no meu quarto. Deus me ensinou que se eu quisesse que a minha família fosse salva, eu tinha que orar. Porque tem alguém que não quer que ela seja salva. Você está entendendo isso aqui? Você quer seu pai salvo? Ore, porque tem alguém que não quer que ele seja. Você quer que a sua mãe seja salva? Ore, porque tem alguém que não quer que ela seja salva. Ele disse para mim, você quer seu pai salvo?
aquilo que domina ele tem que sair dele primeiro. Você quer que a sua família inteira seja salva? Então pague o preço e entre na guerra para a sua família ser liberta. Deus me mostrou que o Deus deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. Você sabe quem é que cega a sua família para não crer em Jesus? É o diabo. Você sabe quem é que cega toda a sua parentela para não acreditar em Cristo? É o diabo. E você está fazendo o quê? Para essa cegueira ser removida, ela é removida pelo poder da oração. Os demônios não resistem ao poder da oração. Eu profetizo, Deus vai começar a acordar gente de manhã, Deus vai começar a acordar gente de madrugada, Deus vai usar você na oração. Você lembra da parábola do semeador? Jesus vai explicar depois para os discípulos. Ele diz assim: as aves de rapina. Quem são as aves de rapina? Ele diz: é um maligno que rouba a semente. Enquanto eu estou pregando aqui, ele está trabalhando e tentando distrair você, tentando roubar a semente. E olha que você é crente. E às vezes a gente está pregando, ele faz você interpretar a pregação para outro lado. O pastor está mandando indireta, está falando para mim. É o cão soprando na sua cabeça. Para quê? Para a mensagem não entrar em você. Agora imagina seu pai, sua mãe que está possesso de demônios. Você tem que orar, isso é uma guerra, uma batalha. Oh glória, Deus ainda quando eu era garoto me fez entender isso. E Ele disse: você é meu soldado, eu vou fluir através de você e a sua casa será liberta. Não dá para pegar a Bíbliazinha, dobrar ela, botar debaixo do braço como desodorante e vir bonitinho domingo para a igreja cultuar. E segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, não colocar o joelho no chão um só dia. Isso não é cristianismo. E isso, olha para mim aqui, não se distrai, é criança. Deixa a criança, olha para mim. Presta atenção no que eu estou te explicando. Isso não é cristianismo. Cristianismo não é ir à igreja. Cristianismo é viver os ensinamentos de Jesus. É andar como Ele andou, é praticar o que Ele praticou, é viver para Deus como Ele viveu. E a oração faz parte disso. Então você precisa ter um lugar de oração. Daniel tinha um lugar de oração. Ele usava o quarto. Eu não sei se você pode usar o quarto, mas se você não pode usar o quarto, use outro lugar. Eu vou te dizer outra coisa, viu? Quando você tem um lugar de oração, Ele fala contigo. Porque de tanto você orar, no dia que você não quer orar, você passa por Ele, parece que Ele olha para você e diz assim: e aí? Vai vir hoje não? Você passa e você já está tão conectado com Ele, pastor, que tem hora que parece que Ele está falando, constrange você, e você olha para Ele e você diz: meu Deus, não orei hoje, Jesus tem me... Agora, se você não tem um lugar de oração, fica elas por elas, porque todo lugar da sua casa é normal, todo lugar da sua casa é um lugar vazio. Você diz: minha casa é de Deus. Balela, conversa fiada. Porque na sua casa não tem adoração diária. Na sua casa não tem oração diária. Na sua casa só tem internet. Na sua casa só tem televisão. Na sua casa só tem Netflix. Na sua casa só tem maratona. Mas não tem diariamente oração. Então você precisa criar a disciplina de ter um lugar para você se retirar e dizer: esse é o meu altar. Eu e Deus aqui. Jesus tinha lugares de oração. Ele não tinha um, ele tinha lugares. E eu citei e vou repetir. Marcos 1:35. Levantava bem cedo e ia para lugares desertos. E ali orava. Lucas 6:12. Subiu o monte e passou a noite em oração.
Ele escolhia lugares que ele pudesse ficar a sós, sem interferência. Faz tempo que eu não vou ao monte. Bastante tempo. Porque se tem um lugar hoje no monte que você não consegue orar, é no monte. Você vai para o monte, tem um culto aqui. Tem outro ali, tem outro lá, tem outro aqui. E o que menos se faz é orar. Aí você olha para um lado e canta corinho, olha para o outro e canta também, olha para o outro e canta também. É só cantar e rodar, e eis que te digo, minha serva. Estou mandando teu varão, você já sou casada. É profecia para tudo que é lado. Quando Jesus ia para o monte, ele procurava um lugar fora da cidade, deserto, para ele se conectar em oração. Se você achar um monte que você possa ter tranquilidade para orar, vá. Se você achar um lugar deserto que você possa orar, faça dele o seu lugar de oração. Tem a laje, ore na laje. Não tem a laje, tem um banheiro, glória a Deus, que ninguém frequenta na casa, estabeleça ali o seu lugar de oração. O que menos importa é se o lugar é pobre, ou se o lugar é rico, ou se é em cima, ou se é embaixo. O importante é que seja um lugar onde você consiga estar inteiro com Deus. Concentrado. Você e ele e você. Porque quando ele diz em Mateus 6, Jesus entra no quarto e fecha a porta, fechar a porta, ele está dizendo, não pode ter interferência. Fecha a porta. Quem está fora não sai, quem está dentro não entra. Não tem interferência. Na hora da oração, você tem que estar inteiro para Deus. Tem gente que vai orar com o celular. Toda hora que apita, o senhor dá licença aqui. Sim, tá, daqui a pouco eu chego aí. E volta a orar. Você está de brincadeira, né? Você não aprendeu o que é oração. A irmã perguntou para mim se podia jejuar trabalhando. E aí, enquanto ela perguntava, lá no gabinete, eu tomei a liberdade, pastor, de enquanto ela falava, eu fiquei mexendo no celular. Depois olhei para ela e vi que ela estava desconfortável. Eu falei, a irmã gosta que eu divida a atenção? Ela disse, ninguém gosta. Eu falei, por que Deus tem que aceitar seu jejum no trabalho? Jejum na Bíblia para tudo. Jejum na Bíblia para-se tudo. Porque jejum não é só deixar de comer. Se você só deixou de comer, mas a mente está desconectada, isso é dieta, não é jejum. Quando Jesus jejuava, ia para o deserto. Quando Elias jejuava, ia para o deserto. Quando Moisés jejuava, ia para o monte. Por quê? Porque o jejum é simplesmente uma atitude para alimentar o espírito, enquanto a carne sofre pela necessidade do alimento. E como é que eu alimento o espírito no jejum? Conectado com Deus, orando, lendo Bíblia, adorando. Só que inventaram que tem que jejuar de qualquer jeito. Você não tem que jejuar de qualquer jeito. Você tem que jejuar do jeito bíblico. Será que Deus não merece que você pare um dia e diga, esse dia é de consagração. Esse dia não é para trabalhar de manhã, não é para ver filme de manhã, não é para fazer nada de manhã. Eu vou ser de Deus todinho. Ele não merece um tempo exclusivo para ele. Só que nós estamos acostumando com uma teologia que vai se adaptando à nossa realidade e esquecendo do que diz a Bíblia. Se você quer que Deus faça tudo que você deseja, pelo menos dê a Ele o básico que Ele pediu: vida de oração e de devoção. Nós queremos o melhor, sim ou não? Mas a gente dá o que sobra. E só falta dizer, fique satisfeito. Se quiser, é isso aí. É o que eu posso dar. É o que eu posso entregar. Quer ver?
Jesus está no Getsemane. E ele volta, os discípulos estão dormindo. Ele diz, orem. Minha alma está angustiada até a morte. Orem. Me ajudem. E ele, se afasta e vai orar. Ele volta, está dormindo de novo. Ele diz, vocês não podem vigiar comigo nem uma hora. Vigiar ali é estar acordado, mas está acordado para fazer o quê? Para orar. Era o que ele estava pedindo. O que Jesus está dizendo é, vocês não conseguem ficar acordado orando nem uma hora. Para Jesus, uma hora não era nada. Quanto tempo você ora? Quanto tempo você consegue ficar de joelho diante de Deus? Orando, buscando, falando com Ele. Pastor, eu tenho problema de saúde. Tá bom, então não fique de joelho. Sente na poltrona. Quanto tempo você consegue ficar trancada no quarto, sentado na poltrona, orando, falando com Deus, cantando, glorificando a Ele? Quanto tempo? Deitada, se jogue no chão. Quanto tempo você consegue ficar lá? Você e Deus, trancada, buscando, orando. Não importa se é de joelho, se é deitado, se é sentado. Quanto tempo você consegue ficar sozinho com Deus? E nós queremos milagres. E nós queremos prodígios. Nós queremos uma igreja cheia de poder. Aprenda. Culto não é feito pelo altar. Culto é feito por todos que se reúnem. Paulo vai dizer, pastor Marco, quando você reunir, haja salmo, haja doutrina, haja interpretação, haja línguas. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo a reunião e o culto da igreja é exatamente a participação de todos. Quem tem salmo, louvor, traz louvor. Quem tem doutrina, Bíblia, para ensinar, traz Bíblia. Quem tem línguas, traz línguas. Oh glória, quem tem profecia, traz profecia. Ele está dizendo, nós nos enchemos. E quando nos reunimos, deixamos Deus fluir através de nós. Só que o culto de hoje é, todo mundo vem vazio. E esperando encontrar o altar cheio. E aí fica todo mundo esperando o poder fluir do altar como um raio que cai na cabeça de todo mundo. E é o pastor que tem que estar poderoso. E é o ministro que tem que estar cheio. E todo mundo vazio. Por quê? Porque não tem quarto fechado, não tem porta trancada. Oh glória, aleluia. Agora você já imaginou um culto onde todo mundo chega cheio? Um traz revelação, o outro traz profecia, o outro traz doutrina, o outro traz revelação. Você já imaginou? Você já imaginou? Eu fico imaginando o culto com Pedro e João junto. Pedro, onde passava, a sombra dele curava. Eu fico imaginando Paulo chegando numa igreja onde Pedro está dirigindo o culto. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você desperte para isso. Deus não quer usar só o altar da igreja. Deus quer usar toda a igreja. Deus quer usar jovens cheios. Oh glória, adolescentes cheios. Crianças cheios do Espírito. Deus quer usar obreiros cheios do Espírito. Para isso, precisamos resgatar o altar da oração. Saia daqui hoje se perguntando qual é o altar que eu tenho erguido para Deus. Qual é o lugar que eu me encontro com Ele. Todos os dias. Se você descobriu que você não tem esse lugar, você precisa erigir esse altar o mais rápido possível. Você tem que ter um lugar onde seja o endereço para você encontrá-lo. Aí diz, eu vivo em espírito de oração. Tá bom, Enoque. Você já tinha que ter sido transladado. Eu vivo em oração. Você vive em oração dirigindo, né? Atitude de oração não é oração inteira. Porque você divide a atenção com o trânsito. Eu estou no ônibus, eu estou em espírito de oração. Mas está ligado para quando chegar no ponto, não passar direto.
então sua atenção não está toda voltada para Deus. Eu estou no trabalho, estou em espírito de oração, não preciso me trancar no quarto. Tá bom, mas você está lá em espírito de oração, trabalhando, com a atenção dividida. Nenhum espírito de oração, 24 horas, é uma oração totalmente devota. Por quê? Porque você não está inteiro na presença de Deus. Você está dividido. Por isso ele manda entrar no quarto, fechar a porta. Quem está fora não entra, quem está dentro não sai. Ele diz, agora é tu e eu e tu. Parou tudo. Você não faz mais nada. Agora, na hora da oração, eu quero você todinho na minha presença. Eu quero seus sentimentos conectados comigo. Quero seus pensamentos conectados comigo. Quero sua posição conectada comigo. Só que olha para mim, cada vez que o tempo passa, nós estamos perdendo cada vez mais a prática da oração. E aí estão nos ensinando um evangelho onde as pessoas correm para a igreja para receber oração. Quem tem que vir à igreja receber oração é quem não é crente. É quem não conhece Jesus. Agora, crente, viver pedindo oração, isso não está na Bíblia. Em lugar nenhum. A Bíblia diz, orai uns pelos outros. Não é eu viver pedindo oração. Conta comigo, pastor. Estou na guerra. Tua guerra é minha guerra. E ele responde lá, a tua também é minha, irmão. E embora. Tu guerreia daí que eu guerreio daqui. O que a Bíblia diz não é orem por mim. Oh, aleluia. O que a Bíblia diz é levai as cargas uns dos outros. Alguém pode dizer, mas Paulo pedia oração por ele. Tá bom, mas você nunca viu Paulo orando também não pela igreja? Então ele não era descansado pedindo que orasse por ele e ele não fazia nada. Porque o que mais a gente vê é crente que não ora e quer ficar recebendo oração dos outros. Eu estou sentindo que você está perdendo o rumo de casa hoje. Mas Deus vai te dar o rumo do quarto. E quem está falando aqui é alguém que sabe o que acontece quando se ora. Eu sei o que eu vivi dentro da minha casa. E eu sei o que Deus fez na minha família depois que Ele me levou a ter vida de oração. Deus vai revolucionar a sua vida se você voltar para o quarto. Deus vai revolucionar a vida de quem está perto de você quando você for uma mulher de oração. Eu lembro do que Deus fez e eu estou aqui para te despertar pelo Espírito Santo e dizer, tenha um lugar de oração. Daniel subiu para o quarto, lugar de oração. E o texto diz que ele orava 3 vezes ao dia. Sabe o que é isso? Ele estabeleceu tempo de oração. Ele estabeleceu horários de oração. Sabe por que a gente não tem vida de oração? Porque não temos um altar de oração e porque não temos um tempo específico para orar durante o dia. E aí fica assim, daqui a pouco eu vou orar. O daqui a pouco já passou 1 mês. E fica só no daqui a pouco eu vou orar. Fica, se der eu vou orar. Se eu fosse Deus eu ia olhar e dizer, se der eu abençoo. Quando der eu abro. Quando der eu curo. Qual é o horário que você tem para orar? Porque quando Jesus levanta de manhã e vai para lugar deserto, ele está não só escolhendo um lugar, está separando um tempo para orar. Quando ele vai para o monte à noite, ele não está escolhendo só o monte, ele está escolhendo também o período noturno para orar. Jesus tinha lugares de oração e Jesus tinha também horários de oração. Agora, vocês sabiam que o céu espera que a gente ore pelo menos 2 vezes durante o dia? Repita comigo. Deus espera que eu ore pelo menos 2 vezes durante o dia. Lucas 18, versículo 7.
Por quê? Porque esse era o padrão de Jesus. Ele orava pelo menos 2 vezes ao dia. Olha o que diz aí. Lucas 18, verso 7. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam? Ele podia botar um ponto final aqui depois que clamam. Podia ou não podia? Mas ele não botou. Porque ele está dizendo, não basta clamar. A parábola inteira está falando de oração com regularidade. Com oração perseverante. Verso 1, propôs-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nunca desanimar. Aí quando ele está terminando a parábola, ele diz, assim como o juiz iníquo, que não temia Deus, não temia os homens, fez justiça a essa mulher, que não desistiu de bater na porta dele, que não parou, que não desistiu de pedir, aí ele faz uma pergunta, Deus também não vai fazer justiça aos seus escolhidos, que lhe clamam, não é só que lhe clamam, ele diz que lhe clamam de dia e de noite. O céu espera não só que tenhamos um lugar de oração, não só que tenhamos horário de oração, mas o céu espera que a gente pelo menos ore durante 2 períodos, de dia e de noite. Eu me converti em 99, mas eu me considero um pouquinho antigo. Eu peguei a época que os meus pastores ensinavam que a gente começava o dia fazendo o quê? Quem pegou essa época? A gente aprendeu que a gente começava o dia e a gente aprendeu que a gente terminava o dia. Obrigado. E hoje, como é que começa o dia? E como é que termina o dia? E quando acorda de madrugada que vai no banheiro? Senta no vaso. E você quer ver milagre? Ah, você está de brincadeira. Desculpa ser franco assim, mas está indo do jeito que está descendo. Eu sou teólogo, mas eu não vim teologizar. Eu não vim dificultar a sua compreensão. Eu vim dizer para você o que Deus está falando para mim. Diga para eles, assim eu não me movo. Aprenda que eu me movo quando você se move. E quando você se move na minha direção, eu me movo na sua direção. Quer Bíblia? Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu me movendo na direção dele. E estas coisas vos serão acrescentadas, ele se movendo na nossa direção. Só que nós cruzamos os braços. A gente vem à igreja domingo, não faz mais nada durante a semana. E a gente quer que Deus faça tudo por nós. Não vai fazer. E não vai fazer não é porque eu não quero. Não vai fazer porque você está quebrando princípios bíblicos. A recompensa vem depois da oração. É por isso que ele diz, venha teu reino. E depois ele manda pedir o pão de cada dia. Só que a gente só pede o pão de cada dia. E esquece o reino. Está entendendo isso aqui? Na oração o reino vem primeiro, o pão vem depois. Porque o reino sou eu caminhando na direção dele. Quando eu caminho na direção dele, ele caminha na minha direção, dizendo, agora pode pedir o pão de cada dia que eu vou liberar. Só que a gente troca, a gente só quer, e não dá nada para Deus.
Não só Jesus, a igreja primitiva tinha horários para orar. A oração da hora sexta, a oração da hora nona. Tinha horários para orar. Qual é o horário que você ora? Qual é o horário que Deus tem durante o dia ou a noite para conversar com você? Qual é o horário que você para tudo e você diz: esse tempo é de Deus, para que eu ore, para que eu medite, para que eu busque a presença dEle? Você descobriu que você não tem altar de oração, você não tem lugar para orar, você não tem horário para orar, e a sua vida espiritual está toda bagunçada. Não tem regra. Você não tem lugar para orar, você não tem horário para orar, você não tem hábito de orar. Você só vem à igreja. E você acha que é isso que Deus quer. Deus não quer só que você venha à igreja. Deus quer que você caminhe com Ele. Vocês já pararam para pensar que Enoque não ia à igreja? Vocês já pararam para pensar? Eu estava orientando alguém ontem que disse assim: ah, pastor, com dificuldade no casamento. Eu disse: eu preciso então cuidar de você e do seu esposo. Então, primeiro passo, nós vamos afastar vocês de tudo que vocês fazem na igreja, para que eu trate o casamento e a vida de vocês, e vocês aprendam a ser cristãos um para o outro. Aí a pessoa disse: pastor, mas eu não sei se eu consigo ficar de pé, porque o que eu mais amo fazer é a obra de Deus. Eu disse: é exatamente por isso. Eu disse para ela: instalou-se o comunismo hoje na igreja, no Brasil. Um guarda na tua porta de casa não pode sair com Bíblia, não pode ir para a igreja porque todos os templos estão fechados. Um mês depois, então, você vai se prostituir? Vai para o bar beber? Porque não vai poder pregar, não vai poder cantar, não tem igreja aberta. E aí? Vamos voltar para o baile? Para a cachaçada? Vamos voltar para o mundo? Ela parou e não me respondeu. Eu disse: entenda que se eu só me mantenho leal a Deus, motivado pelo que eu faço para Ele na igreja, e quando eu não tenho mais o que fazer na igreja, eu me desvio, isso prova que eu não nasci de novo. Eu fui colocado dentro de um sistema religioso, onde eu aprendi a desenvolver talentos e habilidades, mas a minha alma não está conectada com o Deus que morreu no Calvário para me salvar. E o que me conecta? O que me conecta é essa vida diária, não é estar na igreja. Porque tem gente que o pastor está aqui, tem gente que quando a gente tira o cargo, quer ver? Tem uns que tiram o cargo, mata ele. Você procura, um mês depois está desanimado. Aí o pastor agora que tem que ir visitar. Ah, porque me tiraram do ministério, do departamento. Vá se converter, vá. Vá aceitar Jesus de novo. Eu não estou na igreja porque eu sou pastor, porque eu sou pregador. Eu estou na igreja para agradecer porque minha alma foi salva. Eu estava caminhando para o inferno, mas hoje eu estou caminhando para a nova Jerusalém. Cantando ou não cantando, pregando ou não pregando, viajando ou não viajando. Oh glória, eu tenho alguém na minha vida. Eu tenho o Espírito Santo de Deus comigo. Você acredita que eu estou lavando louça, eu ouço ele falar comigo? Você acredita que às vezes eu estou varrendo a casa e eu escuto ele falando comigo? Às vezes eu estou dando comida para os meus filhos, eu ouço ele falando comigo. Ele é preplai,
Aleluia, porque isso não é possível só indo ao culto. Isso é possível quando você vive uma vida diária com Deus. Então, para eu encerrar, precisamos resgatar um lugar de oração. 2, precisamos estabelecer um horário para que a gente fique a sós com Deus. Você não precisa ser Daniel. Você pode dizer, 3 vezes é muita coisa, eu não tenho tempo para isso. Mas pelo menos de manhã e à noite. Mas como é que eu faço isso? Simples. Que horas você tem que sair de casa para o trabalho? Acorde um pouco mais cedo. Que horas você dorme? Chegou em casa, olha o ritual. O que você faz? Chega em casa 7, 7h30, 8 horas. Vejo um pouquinho de televisão. Um pouquinho, mais ou menos 2 horas de TV. Que tal cortar 1 hora de TV? Olha que eu não sou Deus, não estou nem exigindo que você pare de ver TV. Aleluia. Corta o tempo. E antes de dormir, se tranca. Meia horinha. Começa com 30 minutos. Quando você começar a experimentar a presença dele sozinho com você, guarda isso. É impossível que você não deseje ficar mais tempo com ele. Quando você começar a ouvir a voz, quando você começar a sentir a presença, você vai começar a dizer, esse tempo é muito pouco para nós dois. Eu, menino, 16, 17 anos. 3 horas da manhã Deus me acordava. Só que eu falei assim, quer saber, esse negócio acho que é da minha cabeça. Eu falei, isso é relógio biológico. Eu já acostumei. Aí eu disse, eu quero saber então se é Deus que está me acordando mesmo. Eu mudei o horário. E fiquei mudando o horário. Aí eu mudava e dizia assim, Senhor, 15 para as 3. Quando eu dava 15 para as 3, eu podia estar cansado do jeito que fosse. Quando dava 15 para as 3, acontecia isso aqui, ó. Literalmente o olho de escola, sem comando do nervo central. Escolava, eu olhava para um lado, para o outro, descansado. Já caía de joelhos no pé da cama. Aleluia. E eu fiquei mudando os horários de madrugada. Até que um dia, da minha cabeça, ou se era Deus. A última vez que eu mudei o horário, um anjo entrou no quarto, colocou a mão no meu ombro, e como o pastor está sentindo a minha mão, eu senti a mão dele. Ele apertou e veio no ouvido e disse, Davi, Davi, está na hora. E eu ouvi suave no ouvido, vem. Quando eu abri os olhos, o quarto estava tomado da presença de Deus. Uma outra experiência que me marcou, pastor, eu orando, batendo no colchão, em um dos momentos mais críticos da minha vida, quando eu tirei a mão do colchão, eu gritei 3 vezes, vem aqui, Jesus. Eu quero a tua presença como eu nunca tive. Se eu dissesse para você, Jesus veio, eu estaria mentindo, porque eu não sei, eu não vi nada. O anjo eu ouvi, a mão eu senti, mas nesse dia eu não vi ninguém no local. Eu só vi uma coisa. Quando eu tirei a mão do colchão, eu vi o colchão afundando. Sabe quando você senta no colchão, que ele afunda? Quando eu tirei a mão, o colchão afundou. Quando eu vi o colchão afundando, abaixando, eu perdi as forças. Caí no chão do quarto. Comecei a falar em novas línguas. E Deus me mostrou um pergaminho descendo dentro do quarto. E eu comecei a profetizar para mim mesmo dentro do quarto.
aquela experiência marcou a minha vida. E ele disse para mim: nunca saia do quarto, porque é aqui que a gente se encontra. É aqui que eu me revelo. É aqui que eu te recompensarei. E eu encerro dizendo que ele orava 3 vezes ao dia, como era de costume. Costume é rotina. Rotina é aquilo que você faz de forma repetida. 3 passos você precisa dar para voltar a orar. Estabeleça um altar onde você possa todo dia encontrar Deus. Estabeleça um horário onde você possa consagrar-se para Ele. 3, não desista. Um dia sequer, até que a oração vire uma rotina. E não vai ficar chato. A gente costuma associar rotina a chatice. Quando você começar a ouvir o que você nunca ouviu, quando você começar a sentir o que você nunca sentiu, quando você começar a ver o que você nunca viu, você vai entender que essa rotina de oração é a única rotina da vida que não se transforma em algo chato. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Eu espero que Deus desperte o teu coração nessa manhã, início de tarde. E eu espero que depois dessa ceia de hoje, você saia daqui disposta a ter experiências com Deus que você nunca teve. Deixa eu te dizer, quando eu leio a Bíblia, eu leio pedindo que as páginas da Bíblia saltem para a minha vida. Quando eu via anjos descendo na igreja primitiva para livrar Pedro da prisão, quando eu via Paulo tendo experiências com o mundo espiritual, eu dizia: eu quero isso. Eu quero viver a tua palavra. E o que eu ouvia Deus dizendo é: então me entregue o que eles me entregavam. Faça o que eles faziam, e eu liberarei para você o que eu liberei para eles. Senhor, obrigado pela tua palavra. A palavra desta manhã, já início de tarde, é uma palavra de despertamento, porque eu entendi que a vontade do teu Espírito hoje é despertar a tua igreja para um nível mais profundo de oração. Coisas que estavam travados na família, no trabalho, na carreira, na vida espiritual, eu creio que a partir de hoje começarão a destravar. Tudo aquilo que o maligno tem se apropriado, ele vai retirar as suas patas. Hoje tu levanta homens e mulheres como guerreiros de oração. Que hoje o teu Espírito levante jovens, adolescentes como guerreiros de oração. Faz na casa deles, ó Deus, 4 vezes mais do que o que o Senhor fez na minha casa e na minha família. Leva o teu povo que ouviu a tua palavra a uma dimensão de busca incansável no poder da oração. Guarda corações e mentes, desperta a tua igreja para orar, não só individualmente, mas também coletivamente. Ó Deus, levanta nesse lugar homens e mulheres que oram e que movem o céu pelo poder da oração. No nome de Jesus Cristo, que venha o novo templo, que venha o novo espaço, ó Deus, que venham as novas salas e, acima de tudo, que venham muitas almas. Move esse povo na oração, ó Deus, que o relógio de oração seja estendida para jovens, para adolescentes, para mulheres, para homens. Que o Senhor nos dê graça, força e despertamento para orar como nunca oramos, para vivermos o que nunca vivemos. Assim oramos, pedindo a tua ajuda e também pedindo a ti perdão pelas nossas falhas com a oração. No nome de Jesus, nós te agradecemos e a tua igreja concorda dizendo amém.